Olá, amigos! Por aqui Jada de Carvalho. Vamos continuar o estudo da ação penal. Hoje falaremos sobre as espécies de ação penal, mais especificamente sobre a ação penal pública. Beleza? Vamos lá? Vou recorrer àquele recurso pedagógico que já tenho utilizado em alguns vídeos, já vindo de alguns vídeos passados, que é a história do carrinho, tá? Não considere isso aqui, porque está bem mal feito, mas considere o que eu vou dizer em decorrência disso, certo? Vamos lá. O carrinho, eu já vim dizendo que ele seria a ação penal. Ela seria como um carro. Quem é que dirige esse carro no caso da ação penal pública? É o Ministério Público. É ele que promove a ação penal pública, certo? A ação penal pública, ela é um gênero do qual vão surgir duas espécies. A ação penal pública incondicionada ou a ação penal pública condicionada. Beleza? A ação penal pública incondicionada, ela é como um carro autônomo. Como assim um carro autônomo? Ela é um carro autônomo porque, tendo as condições genéricas da ação penal, ela não precisa que ninguém gire a chave. Ela não necessita de mais nenhuma condição de procedibilidade para que ela ande, ok? Para que ela ocorra. Então ela é incondicionada, ela não depende mais de nenhuma condição de procedibilidade, certo? Então falamos da incondicionada. E aí tem a condicionada. Condicionada ao quê? Condicionada a esse girar da chave. É necessário que ocorra mais uma condição de procedibilidade para que se inicie essa ação. E que condição é essa? Seria a autorização, tá? Essa autorização, ela ocorre através da representação ou ela ocorre através da requisição. Vamos explicar cada uma delas, certo? Então, utilizando aqui o exemplo, o carro é a ação penal, o motorista, no caso da ação penal pública, é o Ministério Público. A incondicionada seria como este carro autônomo, que não necessita que você dê partida nele, entrou e vai, ele já segue. E a condicionada seria como um carro comum que você precisa dessa partida, que é a autorização. Você necessita dessa condição para que a ação seja iniciada. Ok? Vamos falar então da representação agora, tá? Essa representação, o que é que ela é? Ela é a manifestação de vontade. Ela é a manifestação de vontade de quem? Ela é a manifestação de vontade da vítima, do ofendido, ou de seu representante legal. Ela é uma autorização vinda por parte deles. Essa autorização, essa manifestação de vontade, ela prescinde de um rigor formal. Ou seja, não necessita desse rigor. Como assim? É o suficiente que ocorra, para que ocorra essa manifestação de vontade, é o suficiente que haja um boletim de ocorrência em que a vítima demonstra o seu interesse para que aquele fato ele seja apurado. Isso por si só já é entendido como uma manifestação de vontade. Então não necessita, vou fazer aqui uma representação. Não. O boletim de ocorrência é o suficiente para que isso já tenha sido manifestado. Certo? E aí nós explicamos aqui então o que é a representação. Agora nós vamos falar do prazo. O prazo para que ocorra a representação é de 6 meses, contados a partir do momento em que se tem o conhecimento de quem é o autor daquele fato. Então você sabe quem foi que fez o crime a partir de hoje. A partir de hoje começa a contar o prazo decadencial. Depois disso, são 6 meses. Depois disso, não tem mais o direito de representar. Ok? Uma coisa que nós temos que falar é que também existe o entendimento do STF, né? Existe uma súmula sobre isso, que
veja, o direito de representar ele pode ser exercido, como eu já disse, ele pode ser exercido pelo ofendido ou pelo seu representante. Tá, e no caso de uma criança ou de um adolescente? Esse direito de representar, ele é exercido independentemente pela criança, pelo adolescente, ou pelo seu representante. Então vamos lá. O representante tem o conhecimento daquilo. Se o representante tem o conhecimento daquilo, ele pode, então, ele tem o conhecimento de quem é o autor do crime, ele tem 6 meses a partir dali para representar, certo? Se for uma criança ou um adolescente, esse prazo ele só começa a contar a partir do momento em que completaram, a partir dos 18 anos completos. Aí, a partir dali, começa a contar o prazo para ele. Então, mas veja, são independentes. Se não exerceu o representante, ele não pode, mas ele ainda não completou, aquele que representa ainda não completou 18 anos, vou representar mesmo assim. Não pode, já contou os seus 6 meses. Agora tem os 6 meses dele, tá? Por que isso? Para que seja protegido, para que a criança, o representado, a criança ou o adolescente, ele não seja vítima de desídia do seu representante, né? Então, o representante não fez, ele tem o direito de fazer, né? E conta-se o prazo dele a partir do momento que completa-se os 18 anos, certo? Então, falamos já do conceito, falamos do prazo, vamos falar agora de uma coisa muito importante, que é a retratação. A retratação, ela é o ato de negar, ela é o ato de você retirar aquilo que disse, de reconsiderar. Isso pode ser exercido? Pode. No caso da representação, cabe sim retratação. Mas essa retratação, ela tem cabimento até o momento em que o Ministério Público oferece a denúncia. Depois que o Ministério Público ofereceu a denúncia, não pode mais se retratar. Não dá mais para fazer isso. Beleza? Estamos explicados, estamos entendidos sobre representação. Pronto. Vamos falar agora então da requisição. O que é a requisição? A representação, que eu falei anteriormente, é a manifestação de vontade do ofendido ou do seu representante legal. A requisição, ela é a manifestação de vontade do ministro da Justiça, quando a lei exige que ele se manifeste, né? Então, isso ocorre quando? Isso ocorre quando, é o exemplo clássico para isso, é no caso de ofensa à honra do presidente da República. É necessário que ocorra a requisição do ministro da Justiça para que o Ministério Público prossiga com essa ação penal pública que é condicionada à requisição do ministro da Justiça. Certo? Qual é o prazo? Não tem prazo definido. Não existe prazo definido para que ocorra a requisição do ministro da Justiça. Uma outra coisa, assim como eu expliquei da questão da representação, a questão da retratação. Na representação cabe retratação. No caso da requisição, não cabe retratação, certo? É irretratável. O ministro da Justiça não pode reconsiderar, retirar o que disse, negar aquilo que disse, ok? Então, estamos entendidos? Explicamos aqui então sobre a ação penal pública condicionada, incondicionada. Vamos explicar posteriormente sobre os princípios da ação penal pública, beleza? A gente se vê por aí. Não perca o próximo vídeo. Se você não viu os vídeos passados, veja. É importantíssimo para que você entenda todo o andamento desse conhecimento.